Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bem, e nessa aula nós aprenderemos a como fazer uma divisão correta dentro do Power BI. Por que eu falo isso para vocês? Bora lá, vocês vão entender. Seguinte, antes de tudo, antes de começarmos, vamos organizar nossa pasta de medidas, tá? Porque existe a possibilidade de eu criar subpastas dentro dessa minha tabela para que eu possa organizar melhor a minha pasta de medidas. Vamos lá. Vindo aqui em exibição de modelo, ao eu selecionar as medidas, aqui no campo propriedades, pasta de exibição, posso criar uma pasta com um nome. Então, por exemplo, eu vou chamar esta pasta de 01 performance. E ela adicionará essas três medidas que eu selecionei. Para selecionar as medidas, basta você segurar o Ctrl e ir clicando uma em cima da outra. Depois de eu renomear, pressiono Enter. E aí ele criará uma pasta chamada performance, no qual terá somente essas três medidas. Porém, essa pasta possuirá todas essas medidas que nós adicionaremos aqui, que é a margem, quantidade, receita bruta, receita líquida e tributos. Clico, arrasto para dentro da pasta performance. E aqui está. E essas medidas aqui que nós criamos foram para que nós possamos aprender a como elas funcionam. Eu vou colocar aquela aqui de 00 medidas diversas. E no decorrer do curso, eu mostrarei outras medidas que elas não farão parte do projeto, mas que vocês aprenderão caso vocês queiram aplicar em qualquer outro projeto na vida profissional de vocês, tá? Então, primeiramente, nós fizemos isso. E aí tem um outro ponto. Note que tributos, receita líquida, custos e margem não está formatado com um formato de moeda, é cifrão e sem as casas depois da vírgula. Eu preciso selecionar uma a uma por exemplo, aqui, cadê custos? Aqui. Eu vou precisar vir aqui, ferramenta de medida, clicar na setinha para baixo, selecionar português Brasil? Não. Eu posso fazer tudo isso de uma única vez. Como eu estou vendo aqui que é tributos, receita líquida, custos e margem, eu vou vir aqui na minha exibição de modelo. Vou expandir a pasta que eu acabei de criar. Deixa eu agrupar aqui de fato vendas. Então é tributos, tá? Tributos, segurar o CTRL, receita líquida, margem e custo. São essas quatro medidas, certo? Aqui no campo propriedades, aqui embaixo do nome da pasta de exibição, tem aqui o formato. Eu posso selecionar aqui o formato moeda. Tá? E a quantidade de casas decimais será zero. E ele automaticamente já coloca no formato de moeda português Brasil. E ele já formata para essas quatro medidas. Então, notem que de uma vez só, ela já formatou essas quatro medidas. Eu não precisei ficar fazendo uma por uma. Eu só demonstrei anteriormente para vocês para que vocês saibam que tem duas possibilidades de poder formatar. Eu só uso essa segunda. Eu dificilmente uso a primeira. Vamos lá agora para a questão de divisão. Certo? Beleza. Então é o seguinte. Eu vou aqui criar uma nova página para exemplificar melhor. Para criar uma nova página, é só clicar no maisinho aqui. E se você der um duplo clique aqui em cima da página 1, você pode renomeá-la. Se você dar um duplo clique, você pode renomeá-la ou clicar com o botão direito e renomear a página. Vamos criar aqui a página 2, que eu vou explicar para vocês como fazer a divisão corretamente. Então vamos lá. Clicarei com o botão direito, nova medida. E, por exemplo, eu vou excluir essa medida. É só para explicar para vocês, tá? Divisão incorreto. Não é que ela está incorreta, é que ela é sem tratativa. Vou colocar aqui sem tratativa. Por quê? O que normalmente nós fazemos, inclusive no Excel, se eu quero dividir um número pelo outro, eu uso uma barra, certo? Então, por exemplo, 2 dividido para 1, eu faço dessa maneira. E aqui também é permitido fazer isso. Quanto que você fizer aqui 2 dividido por 1, vai dar 2. Vou adicionar um cartão. Ele divide corretamente. Tá, mas por que que é sem tratativa? Olha o seguinte, vamos pegar lá um conjunto de dados grande, no qual essa minha divisão, por algum motivo, ela vai ser zero. Estou dividindo um por zero.
Por exemplo, 2 dividido para zero. Olha o que aparece quando eu não faço nenhuma tratativa. Ele aparece escrito infinito. Ou lá no Excel seria o div zero. Porque eu estou tentando dividir por zero e ele não consegue dividir por zero. E aqui no Power BI ele aparece como infinito. E agora, como fazer a divisão corretamente aqui no Power BI, fazendo a tratativa necessária, caso apresente algum erro ou alguma divisão seja feita por zero. Então vamos lá. Nova medida, eu vou chamar essa coluna essa medida de divisão com tratativa. A função que nós utilizaremos chama-se divide. Escreve-se divider. Ela é especificamente para dividir dois números. Primeiro você insere o numerador, dá um vírgula ou ponto e vírgula no denominador, e o resultado alternativo é, caso apresente algum erro nessa divisão, o que você quer que apareça? Esse é o campo da tratativa. Então se eu colocar aqui, ó, 2, que é o numerador, vírgula, 0, que é o denominador, é por quem eu estou dividindo, ele vai dar o infinito, certo? Só que se eu apertar a vírgula, novamente, ele aparece aqui, ó, e deixa assinalado em azul, resultado alternativo. Ou seja, caso essa divisão dê erro, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o número 0. Feito isso, vou adicionar um novo cartão, deixar aqui do lado, vou arrastar essa divisão com tratativa. Olha o que acontece. Ele traz o número 0. Porém, não está atrelado somente o número 0. Eu posso escrever, por exemplo, divisão por 0. Lembrando que sempre quando eu quero escrever um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, igual no Excel. Eu posso fazer divisão por 0. Posso escrever erro na divisão. Você pode acrescentar o resultado alternativo que você queira. É basicamente como se fosse um erro lá no Excel. Basicamente isso. Então é assim que utiliza-se o divide. Deu para entender? Então sempre priorize e utilize o divide quando fizer fazer divisões. Seja variações entre anos ou uma divisão simples. Beleza? Agora vamos voltar aqui para a página 1. Aqui, vou diminuir um pouquinho mais o tamanho. Por quê? Nós iremos calcular a nossa margem percentual. Tá? Porque eu tenho o valor da minha margem. E como funciona o cálculo da minha margem percentual? É o meu valor da minha margem dividido pela minha receita líquida, que é o meu percentual de margem. Então vamos lá calcular? Primeiro, antes de tudo, vou escolher essa página, que foi só para exemplificar para vocês, e vou excluir essas duas medidas aqui que eu criei só para explicar como funciona o divide. Caso vocês queiram deixar no modelo de vocês, vocês podem deixar. Eu vou estar excluindo aqui porque eu não vou utilizar. Foi só para título de explicação. Vamos calcular aqui a nossa margem. Então, botão direito, nova medida, percentual, margem, esse é divide. Para chamar uma medida, eu abro colchetes, margem, dividido pela minha receita líquida. Caso ele apresente um erro nessa divisão, trago o número 0. E como é somente uma coluna, nesse caso eu vou usar esse campo de formatação aqui. E vou colocar esse símbolo de percentual, que ele vai deixar em porcentagem, e uma casa decimal. Vou mostrar para a minha matriz. E aqui está, percentualmente, a minha margem. Beleza? Então é assim que nós calculamos fazer uma divisão de um numerador pelo denominador. E tratamos o erro, colocamos o resultado alternativo caso essa divisão possua um erro. Essa aula é isso e vejo vocês na próxima aula.